Bora lá, meu povo. Ó, a gente vai dar continuidade aqui. Eu coloquei no final aqui dos nossos slides algumas questões também, para que a gente possa identificar como é que isso é cobrado também, tá certo? Pelos concursos, esse mesmo assunto. A didática das aulas está sendo essa, tá certo? A gente vai estudar artigo por artigo, a gente vai estudar os pontos mais relevantes de cada artigo, a gente vai estudar o momento consumativo, elemento subjetivo, a gente vai estudar detalhadamente cada artigo e no final de cada aula, de cada bloco, eu vou colocar sempre como é que essas questões são cobradas no concurso, como é que na verdade esses assuntos são cobrados no concurso. E todas as questões que eu coloco, elas são de carreiras policiais, tá certo? Eu faço um filtro só de questões de carreiras policiais, só da parte de segurança pública mesmo, para que você vá se familiarizando com essas questões. E aí vai na verdade, complementando, né, todo o estudo que a gente vem realizando aqui. Beleza? Deixa eu só continuar. A gente parou aqui no elemento subjetivo, tá? Do delito que a gente estava estudando anteriormente. Deixa eu colocar aqui. De corrupção, certo? O elemento subjetivo é o dolo, não se admitindo crime na forma culposa. E aí, pessoal, a gente tem o crime de corrupção passiva privilegiada, que é o do parágrafo 2º, beleza? E esse parágrafo 2º ele estabelece o seguinte, tá? É a forma privilegiada do crime, né, de corrupção passiva. Vamos dar uma analisada aqui nesses pontos mais importantes. Antes da gente estudar realmente, antes da gente dar uma lida aqui ao tipo penal, ó, essa hipótese aqui da corrupção privilegiada, o que é que eu coloquei de observação para vocês? É a hipótese do favorzinho. É aquela conduta do funcionário que cede a pedidos de amigos, conhecidos ou mesmo de estranhos para que faça ou deixe de fazer algo ao qual estava obrigado, sem que vise ao recebimento de qualquer vantagem ou à satisfação de interesse próprio. Meu amigo, essa conduta, ela é tão comum o quanto a gente tomar banho todos os dias, que é o normal. É tão comum essa conduta acontecer, é tão comum esse famoso favorzinho por parte dos nossos amigos, né, que trabalham aí nas forças de segurança pública. Ó, normalmente esse favorzinho, ele é considerado como um crime, tá? É a corrupção privilegiada, tá? É a corrupção passiva privilegiada, né? Tipificada lá no parágrafo 2º do artigo 317. E é muito comum, infelizmente, né? A gente se deparar com essas situações, até por uma questão simples, mas a gente passa no nosso cotidiano. Mas o legislador tipifica essa conduta como um delito, tá certo? Ela tipifica isso aqui como um crime. Eu vou citar um exemplo que aconteceu, inclusive com meu pai, e isso há muito tempo. Eu acredito que ainda adolescente, estava iniciando na fase da adolescência. Meu pai, ele é servidor público, ele é policial militar, hoje ele já está na reforma. Mas a gente sempre tinha um costume de todo mês de janeiro a gente sempre ia para a praia. Sempre. Isso todos os anos a gente sempre foi para a praia. Até hoje em dia ainda tem esse costume. Mas meu pai, ele nunca teve carteira de habilitação. Peraí, professor, como assim? Teu pai é policial e não tem CNH? Antigamente era assim, eles entravam na polícia militar e meu pai foi a primeira turma de concurso público, para vocês terem uma noção. Antigamente era convocado, mas meu pai não, foi concurso mesmo. Mas não tinha a exigência da CNH. E aí meu pai ele nunca teve CNH. E todas as vezes que a gente ia para a praia, não todas, tá? Mas nas vezes que a gente ia para a praia, que porventura a gente era parado, meu pai apresentava a funcional dele. Ele nunca apresentou a CNH dele. E aí ele sempre partia. Ele nunca foi parado, né? Inclusive assim, sempre o carro estava certinho. Era só realmente o fato dele não ter o documento que se faz necessário dentro do nosso país, né? Para a direção de veículo automotor, que é a nossa CNH. E aí ele sempre passava, sempre passava. Esse é o famoso favorzinho. O policial observava que ele era companheiro, né? E seguia a viagem. Tá? Nada contra, né? Isso fazia com que a gente chegasse até mais rápido na praia. A gente não passava tanto tempo lá esperando. Mas assim, infelizmente, é uma conduta que é muito comum, tá? Infelizmente ou felizmente. Mas o legislador ele tipifica essa conduta como delito, tá certo? Porque nesse caso, a ideia do dever de agir, o policial, o guarda ali, né, de trânsito, ele teria o dever de realizar o quê? A multa, porque não pode, dentro do nosso ordenamento jurídico, lá no CTB,
né, tem a previsão de que não é permitido você dirigir o veículo automotor sem a devida, sem a devida CNH, né, sem a sua devida carteira. Então, ele deveria autuar. E aí, esse famoso favorzinho é o que a gente entende aqui como a corrupção passiva privilegiada, beleza? Nada contra, mas o legislador ele tipifica essa conduta como crime, beleza? Vamos analisar o que diz o tipo penal do parágrafo 2º. Ó, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou à influência de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá certo? Ó, percebam que a pena prevista para essa modalidade do delito é bem menor que a prevista para outras hipóteses de corrupção. Você veja que nessa situação a penalidade ela não passa nem de 1 ano, tá certo? Porque pelo fato já dessa questão, ela também não ter essa reprovabilidade tão alta, né? Então, assim, você tem uma punibilidade para a conduta, mas não existe um grau de reprovabilidade tão alto, né? Então, você não tem um grau de reprovabilidade tão alto, automaticamente você não tem uma pena tão acentuada, beleza? Mas é basicamente isso, tá certo? Ó, e aí a gente vai estudar agora o crime de facilitação de contrabando ou descaminho. Está previsto lá no artigo 318 do nosso Código Penal. E aí o artigo 318 diz o seguinte, ó, facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, artigo 334. A pena é uma reclusão de 3 meses a 8 anos e multa, tá certo? Ó, trata-se de um crime próprio, só podendo ser praticado por funcionário público, exigindo-se ainda que seja o funcionário público que tinha o dever funcional de evitar a prática do contrabando ou descaminho. A conduta é a de facilitar a prática de qualquer dos crimes, contrabando ou descaminho, seja por ação ou omissão, tá certo? Aqui, pessoal, a punibilidade ela vem tanto pela forma comissiva como pela omissiva. Então, o funcionário público que deixa de agir, tá? Por essa omissão, ele responde também, tá certo? É basicamente isso que o legislador ele fala, tá certo? Então, essa ideia do facilitar, o verbo aqui do artigo 318, o núcleo da conduta seria esse, tá certo? Então, facilitar essa prática de contrabando ou descaminho. Muito comum você se deparar com esse tipo de artigo, né? Dessa cobrança, na verdade. É muito comum você se deparar com essa questão num concurso, por exemplo, como a PRF, né, que é quem se depara muito com essas situações de contrabando ou descaminho. Tá? Não só a PRF, tá certo? Mas o mais comum é você se deparar com essas situações ali no concurso da PRF. Mas é importante a gente, logicamente, estudar, tá certo? Ó, um exemplo que eu coloquei aí para vocês. José, funcionário da Receita Federal, no aeroporto de Brasília, percebe que Maria está ingressando com diversos produtos sem pagar os impostos devidos, mas faz vista grossa, facilitando a prática do descaminho. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, mas existe uma série, e existe até essa série lá no YouTube, né? Que é aquela do aeroporto e tal, que passa muito a atuação da própria Polícia Federal e da Receita Federal. E ali, normalmente, a Receita Federal, ela também é o órgão ali responsável por realizar essa fiscalização. Até porque no nosso ordenamento jurídico nós temos várias e várias restrições para essa questão de produtos trazidos de outros países, principalmente esses produtos importados, esses produtos aí que vêm da China e tudo mais. E você vê, volta e meia, nesses programas aí, nessa série, né, você vê muito a Receita Federal, perdão, atuando, né, nessas condutas. Que você tem uma limitação estipulada em lei de valores, de produtos, né, que você pode trazer para o nosso país. E aí, o exemplo que eu coloquei é para que você entenda como é que, na verdade, o funcionário público ele estaria inserido dentro dessa situação. Então, assim, para que vocês possam compreender a forma como esse assunto pode ser cobrado, qual o concurso que pode ser cobrado, mas lógico que a gente vai
estudar ele, mesmo sem ele ter tanta cobrança em nossos concursos, tá certo? Mas é o que é muito comum de acontecer, é você se deparar com essas fiscalizações, porque o órgão responsável pela fiscalização, nesse caso, seria a Receita Federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, e aí o exemplo faz menção justamente ao que seria o delito, tá certo? É aquela pessoa que realmente quer entrar no nosso país sem pagar nenhum imposto, né? Até porque o nosso país hoje, acredito que, não sei porque não me atualizei nisso, mas é um dos países que mais cobram tributos, que mais cobram impostos, né, no mundo, beleza? E aí as pessoas logicamente querem entrar aqui sem ter a necessidade de pagar nenhum tipo de imposto, né? Até porque se você for tributar a maioria desses produtos, não compensa você trazer eles, tá? Então, justamente por essa carga tributária que o Brasil tem, tá certo? Mas é um exemplo aí para ficar claro do que se trata o delito. Ó, o elemento subjetivo é o dolo, não se admite o crime na forma culposa, tá? E o momento consumativo, ó, ele consuma-se com a efetiva facilitação para o crime, ainda que este último, tá, não venha a se consumar, que é no caso o contrabando ou descaminho. Ou seja, nessa hipótese aqui, pessoal, o crime ele vai estar consumado a partir do momento em que eu tenho essa efetiva facilitação. Digamos que você tem, sei lá, um funcionário público da Receita Federal que ele tinha ciência de que a pessoa iria passar por ali e ele facilitou para com que essa pessoa passasse e ela não fosse, por exemplo, parada por um outro agente público. E nessa ideia dele ter facilitado, por mais que você não tenha a consumação, né, desse contrabando ou desse caminho, eu já vou ter o delito ali consumado, tá certo? Então, por mais que eu não consiga realizar o contrabando ou o descaminho, né, por mais que o agente ele não consiga, o momento consumativo não se dá pelo resultado, e sim pela efetiva facilitação. Então, é uma adequação ao tipo penal. Se o tipo penal fala que seria uma facilitação, né? Então, aqui o tipo penal do 318 ele fala isso, facilitar. Então, é uma adequação ao tipo penal. Se eu tenho o verbo, né, realizado, ali eu já vou ter o delito consumado. Por mais que esse efetivo contrabando ou descaminho, ele não venha a ser concretizado posteriormente. Beleza? Então, se o agente ali ele facilitou por algum meio com que esse material pudesse entrar no país sem a devida tributação, eu ali já tenho o agente inserido dentro do tipo penal do artigo 318. Beleza? Ó, e aí a gente tem o delito de prevaricação, tá certo? Eu acredito que esse é o último dos delitos que a gente vai estar estudando nesse bloco, para depois no bloco posterior a gente já estar iniciando outros delitos. Ó, o crime de prevaricação, ele está tipificado no artigo 319 do Código Penal, que diz o seguinte, artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena é uma detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá certo? A prevaricação também, pessoal, é um delito muito comum, tá certo? No meio público, infelizmente, é muito comum você se deparar com essas situações, tá certo? É normalmente o funcionário público que deixa, né, de praticar algum ato que deveria, né, ter sido praticado por ele para satisfazer esse interesse ou sentimento pessoal ou ajuda, né? Então, nessa situação, vai estar inserido o agente público aí dentro do artigo 319. Ó, este crime, eu coloquei essa observação, é importante, e coloquei embaixo também, para que vocês consigam identificar. Não deve ser confundido com a corrupção passiva privilegiada, tá? Que é o que a gente estudou anteriormente, na qual o agente deixa de praticar o ato ou pratica ato indevido, atendendo a pedido de terceiros. Aqui, o agente faz por conta própria para satisfazer interesse próprio. Ou seja, no delito de corrupção passiva privilegiada, o agente público ele deixa de fazer algo a pedido de um terceiro, tá? E aí nessa situação da prevaricação, ele vai deixar de fazer por um interesse pessoal, tá certo? Então é diferente do caso da pessoa pedir, ó, eu não tenho não, tem como liberar e a pessoa libera. Tá? Mas nessa situação aqui da prevaricação, para que você possa lembrar, tá certo?
o agente público, ele faz por conta própria, para satisfazer o interesse próprio, tá certo? Ó, lembrem-se, aí eu coloquei aí embaixo para vocês conseguirem compreender. Favorzinho gratuito, corrupção passiva privilegiada. Satisfação, perdão, de interesse próprio, prevaricação. Então, para que você consiga identificar o que seria o tipo penal do artigo 319, se a pessoa, o agente público aqui, ele deixar de fazer algo para satisfazer o seu interesse próprio e não foi a pedido de ninguém, aqui a gente vai ter a prevaricação, tá certo? E se ele realizar esse favorzinho gratuito aí, de também deixar de fazer algo a pedido, aí a gente tem a corrupção passiva privilegiada, tá certo? São essas observações que eu coloquei para que fique mais fácil a compreensão do conteúdo também. Até porque, pessoal, essas questões, elas normalmente costumam ser cobradas de você, enquanto candidato, porque elas são facilmente confundidas, né? Então você pode, por exemplo, pegar uma situação, como eu falei, as questões hoje elas trazem situações hipotéticas, né? Então se você pegar, tem questões hoje que vai trazer uma situação hipotética, colocando você na situação como se de fato você já fosse funcionário público, para que você tenha ciência. Eu estaria cometendo qual delito nessa situação? Seria, por exemplo, uma prevaricação do artigo 319? Ou seria uma corrupção privilegiada, uma corrupção passiva privilegiada? Então, os verbos também vão te ajudar para que você consiga identificar se é uma corrupção passiva privilegiada, se é uma prevaricação. E aí eu coloquei essas observações justamente para que você consiga compreender e que facilita, né, na hora de você realizar a sua prova. Beleza? Ó, vê-se, portanto, que na prevaricação se exige que o agente infrinja o seu dever funcional para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, sendo este um dolo específico previsto no tipo penal. Aí outra observação que eu coloquei, existe ainda uma modalidade específica de prevaricação que é a prevista no artigo 319-A, inserido recentemente aí, tá, pela Lei 11.466. O artigo 319-A diz o seguinte, ó, deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, pena de 3 meses a 1 ano. Observem esse artigo 319-A. Agora olha a pena dele aí, ó, detenção de 3 meses a 1 ano. Observem o seguinte, hoje, no nosso país, o que mais acontece é você ver presos com aparelho telefônico. É o mais comum possível. É o mais comum possível. E eu digo isso com toda propriedade, porque eu sei, porque eu vejo e porque eu vivencio isso na prática, tá? A minha área na advocacia não é a área criminal, mas eu tenho inúmeros colegas na advocacia criminal, inclusive amigos muito próximos. E o que mais eles me relatam é que os presos se comunicam com todo mundo aqui fora de forma livre, de forma simples, né? Por meio de chamada de vídeo, por meio de chamada de voz, por meio de mensagem no WhatsApp. E isso é algo muito comum. Agora, observem, a pena para o agente ou para o diretor de penitenciária que facilita, que deixa de cumprir o seu dever no momento de vedar esse acesso ao preso, é de 3 meses a 1 ano. Essa pena, ela não faz o seu dever enquanto pena, que seria justamente o quê? Sanar o problema e evitar que ele volte a acontecer novamente. Longe de mim estar aqui falando que existe corrupção, dentro dos presídios, até porque eu não sei. Mas se vocês observarem, por exemplo, eu estou estudando para um concurso de polícia penal, tá? Isso aqui é recorrente, isso aqui pode com toda certeza ser cobrado de você, porque é algo comum de acontecer. Então você precisa saber o que é que você estaria ali no seu cotidiano sujeito a estar passando. Então assim, é muito comum, tá certo? Não é algo que vai acabar da noite pro dia, tá? Tem cadeias de segurança máxima que o preso não tem acesso. Isso é tudo balela, na prática, tá? Eu já fiz visitas em vários presídios aqui do nosso estado, inclusive lá em Itacaimbó,
que é presídio de segurança máxima. Já entrei lá com advogados amigos meus, fui fazer esse atendimento lá, né, com ele, mesmo não sendo cliente meu, mas eu fui. E aí o cliente, né, falando com esse meu colega, dizendo o seguinte: doutor, não tem como o senhor me tirar daqui, porque aqui eu não consigo fazer meus trabalhos não, porque o sinal é ruim. Veja, para que vocês tenham noção, uma situação como essa não deveria existir hipótese alguma. Se o cara tá lá dentro, tá? Porque ele cometeu um delito aqui fora e eu coloco ele lá dentro, propiciando ele a continuar cometendo esse delito, qual é a função da pena para esse cidadão que está lá preso? Nenhuma. Para vocês terem uma noção, 6% hoje, acredito que já deve estar um pouquinho maior, mas 6% da população carcerária no Brasil se ressocializa. E o que é ressocializar? É colocar o indivíduo que estava lá no regime fechado de volta para a sociedade a ponto dele conviver normalmente com a população. Então 6% daqueles que estão lá dentro, que saem, conseguem se ressocializar, trabalhar, viver em sociedade normalmente. A grande maioria esmagadora volta a cometer delito. Por quê? Porque lá dentro eles já estavam continuando com o delito que anteriormente colocou ele lá dentro. Então a punibilidade, infelizmente, a punibilidade para o diretor penitenciário, para o agente penitenciário, é muito baixa, considerando-se o delito que ele está ali cometendo. Infelizmente, isso é algo muito comum, tá, pessoal? Não estou dizendo que acontece com todos, até porque o funcionalismo público existem as pessoas com boa índole e aquelas que não têm uma boa índole. Se a gente está aqui enquanto funcionário público, daqui a pouco são vocês aí, policiais civis, policiais militares, rodoviário federal, policial federal ou até mesmo policiais penal. Vocês vão estar querendo enxugar gelo, porque isso é enxugar gelo. É colocar o cara por trás da grade para daqui a pouco tu ir lá e quando ele sair tu vai ter que ir em busca dele de novo porque ele não vai sair dessa vida. Coloca o cara lá dentro, coloca o cara para fazer alguma coisa, meu amigo, para trabalhar. Existem presídios no Brasil hoje que já realizam esse procedimento de trabalho. O cara não fica lá dentro 24 horas vagabundando não, meu amigo. O cara tá lá dentro, mas ele tá trabalhando, ele tá estudando, ele tá fazendo algum tipo de curso para que esse cara volte para a sociedade e possa conviver comigo e com você lá fora. Entendam, o Brasil não tem pena perpétua, não tem a pena de morte. Esse cara que vai preso, coloque na cabeça de vocês, ele em algum momento vai voltar para a sociedade. É esse cara que vai voltar e vai conviver com a gente. Infelizmente, esse é o nosso sistema, esse é o nosso ordenamento jurídico hoje. Infelizmente, eu queria que o cara que cometesse o crime morresse lá dentro. Mas não é a nossa realidade e nem tão cedo vai ser. Mas é esse tipo de delito aqui que falta uma punibilidade de forma mais severa. Porque se você tem um diretor que facilita para o cara cometer crime lá dentro, porque é o que o cara está cometendo, ele está cometendo mais delito lá dentro. Ele fica lá dentro, mas ele está falando com os compassos aqui fora. Ele foi preso por tráfico, mas ele está traficando aqui fora, meu amigo. Vocês têm noção do que é isso? Então, em alguns delitos você tem uma pena tão alta, de forma tão desnecessária, enquanto um delito como esse você tem uma pena que no máximo chega a 1 ano. Então, tenham noção de que o nosso ordenamento jurídico, ele acaba facilitando, ele acaba ajudando o criminoso. Por isso que hoje a ideia, infelizmente, no nosso país, e mais agora do que nunca, a gente está vendo que o crime, infelizmente, compensa. Então, para vocês terem uma noção de que estudar não é só se remeter a isso aqui não, façam uma análise de fora, analisem o mundo lá fora, porque isso vai ajudar vocês a compreender esse assunto aqui também, beleza? E aí, nessa hipótese, diferentemente da prevaricação comum, não se exige dolo específico. A doutrina não admite ainda a tentativa nesta hipótese, pois a lei prevê apenas uma conduta omissiva própria, não havendo possibilidade de fracionamento da conduta. Ou seja, esse delito ele só admite, no caso aqui, a ideia do delito ser realmente consumado. Então, eu não tenho uma possibilidade de tentativa, tá certo? Então, só realmente é admitido a ideia do delito consumado, beleza? Também não se deve confundir o crime de prevaricação com o crime de condescendência criminosa. A gente vai ver mais adiante essa ideia do que seria a condescendência criminosa, mas eu coloquei a observação para vocês. Nesse crime, o agente superior e hierárquico, tá? Também deixa de fazer algo a que estava obrigado em razão da função, punir o subordinado ou levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, mas infringe seu dever de indulgência, tá certo? É aquele sentimento de pena em relação ao seu subordinado.
nos termos do artigo 320. A gente vai ver isso mais adiante, então não confundam a prevaricação com essa condescendência criminosa. Ó, o artigo 320 fala justamente isso, ó. Eu coloquei para que vocês observassem, você quer deixar para depois, mas eu coloquei aí, ó. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falta competência não levar o fato, né, ao conhecimento da autoridade competente. Isso é o seguinte, vamos trazer o exemplo anterior. O diretor da penitenciária que descobriu, né, que o seu policial penal, o seu agente penitenciário, facilitou a entrada de um celular e tudo mais. Ele tinha o dever de punir esse agente, mas ele não puniu. E hoje existem realmente questões relacionadas a isso, que se for verificado, o diretor penitenciário ele tem o dever de comunicar ao Ministério Público, ao promotor de justiça, para que ele realize todo o procedimento, tá? E aí não comunicou. Aqui a gente vai ter o crime tipificado no artigo 320. Ele, por pena do seu subordinado, deixou de comunicar e também deixou de punir o agente, beleza? É basicamente isso. Ó, o exemplo, ó, José, chefe de repartição, descobre que Paulo, seu subordinado, praticou falta funcional. José, porém, perdoa a falha de Paulo e não aplica a penalidade cabível. É impossível a tentativa no crime de condescendência criminosa, pois se trata de crime omissivo puro. Beleza? Isso aí é só um exemplo para fixar mais o conteúdo. Ó, e como é que o assunto ele costuma ser cobrado em provas, tá certo? Para a gente finalizar esse bloco aqui de aulas. Ó, a questão fala o seguinte, ó. Considerando os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, aquele que exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, incorre na prática do crime de. Aí tem as alternativas. Peculato apropriação. Letra B, excesso de exação. Letra C, concussão. Letra D, corrupção passiva. E letra E, corrupção ativa. A gente nem sequer ainda falou sobre o delito de corrupção ativa, tá certo, pessoal? Ó, o comentário da questão. A alternativa certa é a letra C, tá certo? É o crime de concussão, que foi o primeiro que a gente estudou. Analisando aqui, você já consegue identificar que é concussão a partir do verbo, que a gente falou aí do verbo exigir, tá certo? E olha o comentário. É o que dispõe o Código Penal em seu artigo 316. É aquilo que eu falei. Se você conseguir ter um bom domínio do conteúdo e de forma complementar você ter um bom domínio do texto de lei, você vai ser cobrado apenas isso. O seu conhecimento acerca do texto de lei, a literalidade do texto de lei. Mas o conhecimento aqui juntos, você vai fazer uma complementação desse conhecimento para quando chegar numa questão como essa, você acertar. Isso é uma questão da Polícia Civil, que eu não coloquei aqui, tá certo? Então, normalmente é assim que eles cobram, tá certo? Deixa eu ver se eu coloquei outra. Ó, no que se refere aos crimes previstos na legislação penal, julgue o item a seguir. Comete crime de prevaricação o agente que pratica ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Alternativa certo ou errado. Observem que essa questão ela vai falar de prevaricação, mas é uma questão que está errada, tá certo? Por quê? Eu coloquei no comentário aí para vocês. Ó. A solução da questão exige o conhecimento acerca de crimes contra a administração pública. A prevaricação ocorre quando o agente retarda ou deixa de praticar indevidamente ato, ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vocês lembram que eu falei isso anteriormente? Quando o agente ele deixa de cometer um determinado ato, quando ele deixa de praticar um determinado ato, tá, cedendo a pedido ou influência de outrem, a gente não tem o delito de prevaricação, tá certo, pessoal? A gente tem a corrupção passiva privilegiada. Ele deixar de fazer o agente público algo a pedido de outrem é corrupção passiva privilegiada. A prevaricação, ele deixa de fazer algo, o agente público, mais por um interesse pessoal. Aqui a questão foi bem clara, por influência de outrem, então tá errado. A influência de outrem, a gente tem o crime de corrupção passiva privilegiada. Beleza? E aí a gente vai encerrar esse bloco de aulas, tá certo? Com essas questões que eu trouxe para ficar claro aí todo o conteúdo. E no próximo bloco a gente vai trazer mais crimes e mais questões para vocês também, beleza? Forte abraço!